bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto pelo título, eu separei 8 obras de autores e autoras negras para indicar para vocês. Obras que retratam de diferentes formas a vivência do negro na sociedade, nos faz refletir acerca de racismo, acerca do preconceito. E assim, é um assunto que precisa ser debatido, é um assunto que precisa ser falado. É importante que nós busquemos esse tipo de informação, principalmente vindo da pessoa negra, a pessoa que é alvo do preconceito. Então, nesse momento atual, esse momento de reflexão, se você acompanha as notícias, você tem visto a questão dos protestos acontecendo no mundo todo, do movimento Black Lives Matter. Infelizmente, recentemente, aconteceu o assassinato trágico, infeliz, absurdo, grotesco do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco que matou o George Floyd, um segurança negro asfixiado com o joelho no pescoço dele. Essa foi a notícia que trouxe o debate no mundo inteiro, principalmente fez com que várias pessoas passassem a refletir acerca do racismo estrutural na nossa sociedade. Aqui no Brasil aconteceu também recentemente o caso do menino João Pedro, que foi baleado durante uma operação da polícia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele estava dentro de casa e a casa dele recebeu mais de 70 tiros e infelizmente ele faleceu. E são casos tristes, são casos horríveis e infelizmente são casos recorrentes. Se você prestar atenção nas notícias, se você buscar, você vai ver que acontece o tempo inteiro, que vidas negras são retiradas de forma cruel. E nada melhor do que a gente propagar aqui o conhecimento. Então, eu que tenho aqui um canal com o intuito de propagar a literatura, acho nada mais justo do que trazer aqui um vídeo com essa temática para que você possa pegar aí uma indicação e correr atrás e aprender cada vez mais. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, uma autora reconhecidíssima, brasileira, mulher, negra. E nesse livro ela traz uma coletânea de contos onde a gente vai ser apresentado a diversas mulheres de diferentes idades, com diferentes experiências de vida, sendo que todas essas experiências de vida retratam a miséria, a desigualdade social e a violência com os negros. Então fica aí a primeira recomendação para você. E o segundo livro que eu quero indicar para vocês é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro retrata a história de uma africana em busca dos seus filhos no Brasil, onde ela foi forçada a ser escrava, onde ela sofreu muito. E esse livro, na verdade, ele é uma recriação ficcional da história da mãe do poeta Luiz Gama. E esse livro retrata bem as experiências culturais e o que aconteceu com os afrodescendentes aqui no Brasil. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês é O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina de Jesus. Esse livro é um diário autobiográfico da Carolina de Jesus, catadora de papéis, favelada, preta, pobre. Ela fala sobre o sofrimento dela, sobre as experiências vivenciadas por ela aqui no Brasil, como funciona um pouco do preconceito com o pobre, com o negro, com o favelado. É muito interessante. E o quarto livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Esse livro possui um ensaio autobiográfico e possui também uma coletânea de contos publicados pela autora. Ela selecionou alguns e publicou aí nesse livro. Esse livro fala um pouco do preconceito com relação às religiões de matrizes africanas. Fala também um pouco do preconceito direcionado às celebridades, como aconteceu com a Maria Júlia Coutinho no Jornal Nacional. Quando ela apareceu pela primeira vez no Jornal Nacional, ela sofreu muito preconceito. O livro fala também sobre cotas e sobre o surgimento do feminismo negro, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O quinto livro é A Americana, da Chimamanda. Esse livro vai contar a história de uma imigrante nigeriana nos Estados Unidos, que foi para lá para cursar a faculdade e todas as dificuldades enfrentadas por ela quando ela chega lá. O sexto livro é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Esse livro foi enviado pela Tag Inéditos em janeiro de 2020. É um livro que é uma biografia do comediante Trevor Noah, nascido e criado na África do Sul, na época do Apartheid. Ele narra como foi a sua infância, ele fala sobre a segregação que era fortíssima, absurda na época do Apartheid. É um livro que engrandece muito culturalmente, porque ele situa você ali na África do Sul, como funcionou o Apartheid, como eles separavam as ruas, os bairros. O Trevor, ele tinha um pai branco e uma mãe negra, então ele fala sobre isso, porque ele sofria preconceito tanto dos negros por não ser 100% negro, tanto dos brancos por não ser branco. Ele era denominado de colored, então tinha o bairro dos colored, ou seja, uma pessoa que tinha um pai negro e uma mãe branca, ou um pai branco e uma mãe negra. Inclusive era crime
na época que ele nasceu. Por isso que o nome do livro é Nascido de um Crime, porque o que os pais deles fizeram foi um crime, porque brancos e negros, eles não podiam ter filhos juntos. É um livro que retrata muito a questão da desigualdade social e a questão do preconceito de uma forma um pouco leve, acho que pelo fato do Trevor ser um comediante, mas são assuntos importantíssimos e relevantíssimos, e o livro faz com que você reflita bastante, da mesma forma que me ensinou muito, por exemplo, sobre o apartheid, enfim, coisas que eu não sabia como tinham sido de fato. O 7º livro que eu tenho para indicar é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro é um YA, ou seja, ele é um Young Adult. Ele é um livro para jovens leitores. É um livro que aborda o racismo de uma forma um pouco mais voltada para a escola, para um adolescente, e faz com que seja um excelente livro para você presentear algum adolescente. Mas é um livro que vale a pena ser lido por todas as pessoas de todas as idades. A protagonista da história, ela sabe que os negros são tratados de forma diferente pela polícia branca nos Estados Unidos, então ela tem medo de policiais, ela sabe que tem certas regras que ela deve seguir, formas de falar, de se posicionar, formas de se movimentar, para que ela não seja vítima, assim como George Floyd foi, de algo muito injusto, e o melhor amigo dela não sabe disso, então acontece uma tragédia com o melhor amigo dela, ele é morto injustamente por um policial, e a história se desenvolve a partir daí, e é um livro que vale super, super a pena a leitura, e a reflexão que ele traz é incrível. É um livro que é escrito de uma forma fácil de entender, de assimilar, e mesmo assim traz questionamentos enormes e faz com que você pense bastante, e fica aqui mais ele na lista. O 8º e último livro que eu quero falar aqui é o Kindred, da Octavia E. Butler. Esse livro, ele é uma ficção científica, porque tem viagem no tempo, mas na verdade ele é um romance histórico. A personagem principal, ela viaja no tempo, ela é negra, e ela viaja no tempo para o passado, quando era muito difícil ser uma mulher negra. Toda essa viagem no tempo que acontece com a protagonista faz com que ela comece a refletir mais acerca da escravidão dos seus antepassados, de como a escravidão hoje em dia é, de certa forma, normalizada, no sentido de que as pessoas falam, houve a escravidão, mas as pessoas não refletem acerca da dor e do sofrimento que a escravidão causou em tantas pessoas. E essa viagem no tempo faz com que a protagonista se veja nessas situações e pense, meu Deus, a escravidão foi uma coisa assim absurda e desumana e assim nojenta, cruel. E o livro traz todas essas reflexões. A Octavia é bem direta, ela critica muito a escravidão, ela é bem direta quando ela fala, ela não fica com subterfúgios, ela vai direto ao ponto e explica como dói, como machuca, e isso aguça muito a reflexão dos leitores. É isso, gente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você dê a chance aí a algum desses livros. Se você sabe algum outro livro para me indicar ou para indicar para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão dar uma olhadinha nos comentários, por favor, deixa essa dica aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque o seu like me ajuda muito a divulgar o canal. Divulga esse vídeo com algum amigo ou amiga que está precisando aí de uma indicação de livro. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui, por favor, se inscreve, me ajuda a chegar aos 500 inscritos. Eu sei que tá um pouco longe, mas a esperança é a última que morre. Então, se inscreve, compartilha aí com alguém, para essa pessoa se inscrever também. E é isso, até o próximo vídeo.